consumidor tem direito a danos morais? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O que é o dano moral? O dano moral é aquele sentimento de perda, o dano moral a gente diz que se dá in re ipsa, ou seja, a coisa em si mesma. O que significa isso? Significa que ele é o sofrimento em si mesmo, né? Ele independe do dano material. Isso a gente só teve de forma clara na Constituição de 88. Antes disso, se acreditava que o dano moral ele era uma parte do dano material. Mas a nossa Constituição de 88 deixou muito claro que os danos morais são o sofrimento, né, ou seja, o prejuízo emocional, e eles não têm nenhuma relação com o dano material. Claro que podem decorrer do mesmo fato danos morais e danos materiais, mas não é obrigatório que existam danos materiais para que aconteçam os danos morais. Muito bem. Então vamos lá. Em que situações ocorre dano moral com o consumidor? A gente já gravou um programa anterior falando do desvio produtivo, ou seja, quando você adquire um produto ou um serviço, ou seja, você é um consumidor, né? E a outra parte é o fornecedor de serviços ou de produtos, e você tem algum problema, ou seja, de garantia, ou de valores, ou de entrega, ou uma prestação de serviço, e você se aborrece quando tenta resolver esse problema. Então, assim, o aborrecimento, né, para resolver o problema, que não chega a ser assim um prejuízo emocional, a gente viu num programa anterior que era o desvio produtivo, ou seja, aquele tempo em que você ficou ligando ali para um call center ou ficou numa fila. Você vai reclamar? Você fica ali na fila, você telefona e fica um tempão lá aguardando atendimento para devolver um produto ou trocá-lo. Mas a partir daí, quando não se trata de mero aborrecimento em razão daquela situação, a gente sai do desvio produtivo e chega então aos danos morais, que é esse prejuízo emocional. Ou seja, quando você, né, aqui no caso, consumidor, ou seja, adquiriu um produto ou um serviço e além de se aborrecer, você é destratado, ou você é humilhado, ou você é cobrado indevidamente, enfim, ou você sofre alguma coisa além do mero aborrecimento em razão da situação. Aí você, então, tem danos morais. É uma situação que ficou muito limítrofe na nossa justiça, foi o seguinte, inscrição indevida do nome no Serasa, ou seja, a inscrição por si só gera danos morais, porque ela já traz um aborrecimento. Afinal de contas, como eu disse, a inscrição indevida, ou seja, você não deu causa por algum descontrole do credor, do fornecedor de serviços ou produtos, o seu nome foi indevidamente para os órgãos de restrição ao crédito. Então, aí, objetivamente, a gente consegue vislumbrar os danos morais. Mas, e se você foi cobrado indevidamente, você recebeu aquela cartinha dizendo, olha, você não pagou sua conta de telefone e o seu nome não foi para o Serasa. Você tem direito? Aí vem a grande questão. Não. Por quê? Porque aí nossos tribunais consideram que você ficou ainda no desvio produtivo, ou seja, foi um aborrecimento para resolver a situação, mas o seu nome não sofreu restrição. Então, não chegou a ter um prejuízo efetivo emocional. Você não chegou a ter os danos morais, ok? Então, agora vem a parte final. E qual é o valor desses danos? Bom, também temos uma grande questão judicial. Para uma pessoa rica, né, que tem crédito na praça, talvez o seu nome limpo não seja tão valioso quanto uma pessoa que só tem como patrimônio seu próprio nome limpo. Mas não é assim que pensa o nosso judiciário. Então, o nosso judiciário, ele tem, de fato, né, medido proporcionalmente o sofrimento de acordo com a situação,
com a repercussão da situação, ou seja, quem ficou sabendo, de que forma foi exposta a situação na sociedade, com a qualidade da pessoa. Então, aquela pessoa que foi comprar um chiclete, diferente daquela pessoa que foi comprar um automóvel, por exemplo, um bem muito mais caro. E, por fim, ela usa desses parâmetros para arbitrar, né, uma correspondência em valores, em reais, daquilo que seria esse seu prejuízo moral, esse seu dano moral. E de forma que, aí eu já não concordo muito, mas é o que penso nos nossos tribunais, que você não tenha enriquecimento ilícito, ou seja, que você não se aproveite dessa situação para enriquecer. Por que eu discordo? Eu discordo porque eu entendo que você não tem como se enriquecer ilicitamente diante de um prejuízo moral. Então, eu acho que em outros países, por exemplo, nós temos outras posições dos seus judiciários em que consideram em que a pessoa que tem um nome limpo, ela não pode de forma alguma ter seu nome restrito indevidamente, ok? Bom, esclarecido isso, né? O consumidor tem direito aos danos morais, sim. Esses danos morais devem ultrapassar um mero aborrecimento, ou seja, um mero desvio produtivo, né? Você deve ser ofendido na sua moral, ou seja, humilhado, prejudicado, destratado, enrolado. E isso se caracteriza quando a gente fala de nome no Serasa, quando o nome é realmente inscrito. Se ele não for inscrito, ele ainda está dentro do desvio produtivo, mas não chega a ser danos morais. Os valores são arbitrados moderadamente para que não se chegue a ter um enriquecimento ilícito, né, como eu disse antes, isso é o que pensam nossos tribunais. E qual é a forma que você deve se utilizar caso você tenha esse problema? Bom, temos um site, Reclame Aqui, que é muito eficiente, que notifica as empresas prestadoras de serviço ou os fornecedores. Temos os PROCONs, né? Os estados têm os seus PROCONs, onde você também pode formular uma reclamação, e também temos o judiciário. Você pode ir aos juizados especiais, se o valor não for um valor muito elevado, até 40 salários mínimos a questão, ou você pode contratar um advogado. Espero ter esclarecido vocês. Até o próximo programa.